Olá, almas, tudo bem? Hoje eu vou contar pra vocês uma história bem triste, que foi quando eu repeti a sétima série. E aí, essa história que eu vou contar pra vocês, ela foi resgatada em terapia há muito tempo, né? Que eu tava trabalhando questões, né? De dificuldade que eu tinha de aceitar os meus talentos, os meus dons, né? Porque eu me achava uma pessoa perdedora, me achava uma pessoa que não tinha ido pra frente, uma pessoa, enfim, várias coisas atreladas a essa reprova da sétima série. E se eu contar pra vocês o que eu descobri, é inacreditável, mas vou contar. Muito bem. Quando eu estava na sétima série, eu estudava no Colégio Guadalupe. O Colégio Guadalupe ficava do lado da Igreja do Guadalupe e ele, a princípio, era um colégio de padres, né? E depois ele foi vendido por um grupo lá que é o grupo da Uni Andrade hoje, mas na época era da Uni Andrade. E eu estudava nessa escola. Eu estudei quinta, sexta e sétima série nessa escola. Quinta série, ok. Sexta série eu tinha passado no colégio estadual, mas aí teve greve, voltei pro colégio Guadalupe e sétima série eu estudei no Guadalupe. Teve um professor de matemática nessa escola, e esse professor de matemática, uma vez, ele fez uma competição. Ele falou que se todo mundo tirasse acima de 7 na prova, ele ia dar uma viagem pra gente. Uma viagem pra descer a Estrada da Graciosa, ir até Morretes e voltar. E a gente ia parar lá no meio da Estrada da Graciosa, em Morretes. Quem já foi sabe bem do que eu tô falando, né? A gente ia parar, a gente ia fazer churrasco, ia fazer almoço, tudo, né? Ficar no rio lá. E aí depois a gente ia descer pra Morretes, passear Morretes e depois voltava embora. Esse era o prêmio. Pois bem. O que aconteceu? Eu não tirei a nota, a minha outra colega, que era na época uma outra colega, uma amiga que eu tinha, né? Também não tirou a nota, e mais uma outra pessoa também não tirou a nota. Mas a diretora da escola pegou e falou assim: não, se as pessoas que não tiraram nota não forem, não vai ninguém. Daí o que aconteceu? O professor pegou e teve que me incluir na viagem, né? Incluiu eu, incluiu né, as duas pessoas que também tinham tirado nota baixa. E o que aconteceu? Quando nós estávamos em Morretes, já era por volta de umas 3 da tarde, tava toda a turma indo conhecer o estádio municipal de Morretes, um porre, um passeio assim, péssimo, em todos os sentidos. O motorista do ônibus era truculento, ele pegou o meu prato de comida, ele comeu o meu prato de comida, assim, tipo, só aconteceu coisas bizarras nessa viagem, né? E eu só fui perceber essas coisas bizarras que aconteceram na viagem depois que eu fiz terapia. Eu tô contando essa história pra vocês depois que eu resgatei na terapia. O que aconteceu, então, quando os meninos estavam indo em direção ao estádio de futebol, eles me pegaram pelo braço, me pegaram pela perna, eles me viraram e eles me jogaram dentro de uma poça de lama. Bom, isso era no terceiro bimestre, tá? Tava um inverno violento, a gente não conseguiu nem aproveitar a viagem, porque tava um baita do inverno, não sei o que esse professor de matemática resolveu de fazer um troço desse. E aí eles me jogaram na lama porque eles falaram assim pra mim que eu não tinha que estar ali, porque eu tinha tirado menos nota, que só quem tinha tirado mais nota que merecia estar. E que eu merecia estar na lama, tá? Os colegas fizeram isso comigo. Eu, como eu sempre fui uma pessoa, assim, reativíssima e autônoma, né, no sentido de tomar atitudes autônomas, né, e pensadas, inteligentes e estratégicas, desde cedo. O que eu pensei? Bom, eu estou numa cidade que eu sei onde é, eu estou numa cidade que tem uma linha férrea, e essa linha férrea, ela termina na cidade onde eu morava, que era Piraquara. O que eu fiz? Piquei a mula. Eu falei assim, vocês vão sozinhos no estádio. Eu vou lá na estação do trem, eu vou pegar um trem e vou voltar para Piraquara sozinha, linda. Sem ninguém me fazendo bullying, sem ninguém praticando violência comigo, né, sem o professor passando a mão na cabeça, sem nada. E eu fui lá para a estação do trem. Eu cheguei lá e falei assim, eu quero uma passagem pra Piraquara. Daí o cara falou, mas quem é seu pai, sua mãe? Eu falei, não, eu tô sozinho, eu vim com a escola aqui, eles me jogaram numa poça de lama, e eu quero voltar pra Piraquara, eu quero pegar o primeiro trem pra Piraquara, e eu quero ir embora, nem que eu tenha que, né? E eu só sei que nessa confusão toda, eles encontraram a excursão, aí a excursão tava na cidade lá, a excursão ficou até 6 e pouco na cidade, se lascaram, né? E por quê? Porque os meninos aprontaram comigo, né? E eu fui procurar ajuda. E eu não encontrei ajuda, ninguém me ajudou. Me devolveram, né, pra excursão. O professor ficou assim, furioso comigo. Comigo. E não com os meninos. Os meninos estavam tudo dando risada no ônibus, né, fazendo aquela palhaçada, né, que homem tóxico sabe fazer e aprende desde cedo, né. Naquela época eu vivia muito bem essas agruras do homem tóxico, né, porque eu sempre fui feminina, né. Então eu tô contando pra vocês porque eu repeti a sétima série. E aí depois desse passeio eu não tinha mais clima pra ir pra escola. E o que eu fazia? Eu matava a aula. Eu matava a aula, porque se eu contasse uma coisa dessa na minha casa, né, que, eu não tirei nota, e porque eu não tirei nota, eu fui jogado numa poça de lama, não ia surtir efeito também, eu não ia conseguir o apoio. E, então eu fiquei completamente desamparada. E aí eu repeti um ano por causa de um bullying, por causa que me jogaram na lama e falaram que dali eu não tinha que sair, tá bom? E aí eu tô contando essa história pra vocês porque isso é uma metáfora, né? É uma metáfora. Porque quantas pessoas na vida já tiveram uma atitude com você que representasse esse jogar na lama? Eu vou te jogar na lama, e você vai ficar na lama. Quantas pessoas já fizeram isso com você na vida? Pois eu tenho um recado. Eu sou autônoma, eu sou vitoriosa e eu sou uma pessoa positiva. Por mais que tenham me jogado na lama, hoje eu sou uma pessoa altiva, uma pessoa inteligente, uma pessoa legal, uma pessoa bacana, né? Uma pessoa com talentos, com dons, com virtudes. Eu não fiquei lá na lama. Eu não fiquei lá na lama. Eu perdi um ano da minha vida. E assim, no fundo do meu inconsciente, eu ainda penso assim: é, foi bom você perder o ano
para você entender o valor do amparo, da ajuda e do apoio na tua vida. Então, isso eu sempre dei valor. Pessoas que me dão ajuda, apoio e amparo. E que eu também posso retribuir com ajuda, apoio e amparo. Contanto que não se tornem independentes, né? Então, a vida ensina, né? A gente. Então, você veja, eu perdi um ano, matava a aula, porque não tinha mais clima pra ir pra escola, e eu reprovei por falta, por nota. Foi triste. Mas foi triste por quê? Porque naquela época ninguém olhava para um adolescente e pro sofrimento dos adolescentes, né? As coisas eram só atribuídas e exigidas. E eu vou contar uma coisa pra vocês, até hoje é assim, tá? Algumas famílias ainda fazem isso, algumas não, muitas. Então, gente, é sobre isso. Hoje o meu papo com vocês é pra dizer, se você um dia foi jogada dentro da lama, sai daí, aí não é teu lugar, tá bom? Então, um beijo, né? Pra quem é de alma, pra quem entendeu a mensagem de alma, né? E pra todas aquelas pessoas que fizeram maldade pra mim, eu desejo luz, sabe por quê? Porque é o que eu tenho dentro do meu coração pra desejar pras pessoas que me fizeram mal. A gente dá o que a gente tem no coração, né? Então eu tô dando luz pra todas essas pessoas. Beijo.